Olá, boa noite. Que a maravilhosa graça de Deus nos acompanhe em cada instante de nossas vidas. Amém? Muito boa noite. Quero falar esta noite sobre um tema muito interessante. Estavam ouvindo que a minha ovelhinha Elis, de apenas 3 aninhos, disse para a mãe dela que quando acabar a quarentena ela não quer mais voltar para a escola, quer aproveitar, né, essas férias, ficar eternamente em casa. Mas ela pode, só tem 3 aninhos. Mas, queridos, e você? Como é que você está se sentindo? Há crentes que estão com saudades do culto presencial, outros nem tanto. E você? Olha, eu já vi alguns vídeos, você já deve ter visto alguns vídeos cômicos, né, mostrando como as pessoas estarão vindo para a igreja quando os cultos voltarem, os cultos presenciais. Eu não sei como será, mas uma coisa eu gostaria que fosse, e é sobre isso que eu gostaria de partilhar com vocês esta noite. Quero convidá-los para a leitura do texto bíblico no livro do Êxodo, no capítulo 3, versos 4 e 5, que diz assim: Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça Moisés, e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E Deus disse para ele: Não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é terra santa. Moisés está diante de Deus, da santidade de Deus, da grandeza de Deus, da glória de Deus. Então, queridos, ele é alertado que esta presença é uma presença santa. Por isso, aquele lugar agora é um lugar santo, é um lugar sagrado. Aquele lugar se tornou sagrado porque Deus estava ali presente. Queridos, eu entendo que cada vez que nós nos colocamos diante de Deus em nossos cultos presenciais, especialmente, né, quando nós vamos ao culto no domingo, né, aquele ambiente também se torna terra santa, se torna sagrada, porque Deus está ali para receber os nossos cultos. E uma das coisas que eu gostaria de ver diferente na volta aos nossos cultos presenciais é a maneira de adorarmos o Senhor. Eu creio que este isolamento social deveria nos ajudar a refletir em nossa forma de cultuar a Deus. Você e eu temos visto coisas as mais estranhas acontecendo em relação aos nossos cultos por aí afora. Pensando nisso, eu resolvi escrever uma quadrinha até bem humorada, intitulada assim: Se você enrola, o culto não rola. E diz assim: gente que vai ao templo, mas não cultua, não adora. Crente que nem sequer no templo entra, fica no lado de fora, e o culto para este não rola. Gente que entra, mas no celular cola, e também o culto não rola. Crente que conversa e a Deus não adora, enrola, então o culto também não rola. Gente que até participa, toca, canta e prega, mas enrola, porque não adora, então o culto também não rola. Gente, mente, crente, queridos, gente crente, que nossos cultos onde Deus se faz presente, estejamos cientes, estejamos também presentes. Eu penso que nós precisamos estar presentes nos nossos cultos não apenas de corpo, mas também de alma, de mente e de coração. Queridos, o que a experiência de Moisés nos ensina hoje é que pelo menos 2 coisas precisamos rever em nossa relação com a igreja e os nossos cultos. E a primeira coisa que nós precisamos rever é o seguinte: precisamos ter consciência da presença de Deus. A ideia aqui é nós recuperarmos a percepção da presença de Deus como um fato, como algo real, que parece que perdemos de um tempo para cá. Podemos estar certos disso, de que Deus está presente entre nós. Deus está em nossos cultos. Foi Ele que disse. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Mateus 18, verso 20, Ele diz que onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei presente.
Portanto, não deve restar nenhuma dúvida de que Deus está presente em nossos cultos. Sempre foi real isso para cada cristão. Não é à toa que algum tempo atrás nós cantávamos uma canção que dizia assim, demonstrando a nossa ciência de que Deus estava presente ali para receber o nosso culto, a nossa adoração. A canção dizia: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. E, queridos, a convicção da presença de Deus era tão real, que a segunda parte da música, o estribilho, da música dizia assim: basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Queridos, Deus espera de seus filhos, Deus espera de cada um de seus discípulos que venham adorá-lo e que ao vir venham de fato convictos de que terão um encontro real com Deus, porque o templo, a igreja, o culto presencial não deve ser desperdiçado, mas precisa ser honrado, precisa ser cultuado, Deus precisa ser cultuado, precisa ser uma experiência de culto, de adoração a Deus de fato. O livro de Eclesiastes, no capítulo 5, os 2 primeiros versículos, eu vou apenas dizer 2 frases que são interessantes neste texto, que diz assim, quando nós estivermos no culto, quando você entrar no templo de Deus, olha só, abra bem os ouvidos. O verso 2 diz, e feche bem a boca. Essa é a versão da Bíblia Viva. Então, queridos, primeira coisa, tenha consciência que Deus está presente ali, portanto este lugar é santo, é sagrado. A segunda lição aqui, a segunda coisa que a experiência de Moisés nos ensina hoje e que carecemos de rever em nossa prática, em nossa vida, na relação de cada um de nós com a igreja, em culto, em adoração a Deus, número 2, que precisamos mudar nossa atitude no culto. Moisés mudou a sua atitude diante da presença de Deus. Ele tirou as sandálias dos seus pés, o verso 6 diz que ele cobriu o rosto com as suas mãos. Ele temeu olhar para Deus. Tal era a convicção da presença de Deus ali. Tal era a convicção de que a sua atitude deveria ser também de pessoa santa diante de um Deus santo. Queridos, se Deus está presente, nós não temos dúvidas disso, a sua palavra assim o diz, o lugar de culto é um lugar santo. A nossa postura também precisa ser de santidade e de reverência, de adorador diante de um Deus que é todo poderoso. Caio Fábio diz que a igreja não é um clube, nem é um centro comunitário, mas ela é um lugar de adoração, é um lugar de refrigério, não é um lugar de opressão, ou de opressão ao pecador, mas um lugar de cura, um lugar de incentivo à restauração. Eu lembro dos tempos em que as pessoas acorriam aos templos para ouvir a palavra de Deus. Será que era por isso que havia mais vocacionados? Será que era por isso que líderes e voluntários se manifestavam mais e mais para os ministérios da igreja local? Porque será que era por isso que existia mais pessoas evangelizando, mais gente boa de Deus discipulando, mais gente orando, mais culto de vigília? Queridos, se não nos determos para ouvir a voz de Deus, se nós não teremos o Evangelho no coração, nós não teremos o Evangelho na nossa vida para colocá-lo em prática no nosso viver diário. Paulo César, do grupo Logos, em uma de suas músicas, diz assim: o Evangelho é que desvenda nossos olhos e desamarra todo nó
que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Queridos, é o Evangelho que nos liberta, é o Evangelho que nos mostra o pecado, que nos leva ao arrependimento e a obedecer a palavra do Senhor. Assim, a nossa atitude no culto precisa ser de louvor, a nossa atitude no culto precisa ser de adoração a Deus, mas também de alimento, também de fortalecimento de nossas vidas, também de crescimento espiritual, também de amadurecimento. Precisamos ter pelo culto, pelo tempo no templo, a atitude do salmista no Salmo 84, quando ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha que coisa linda, né? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontrei teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E no verso 11 ele diz: porque o Senhor é Deus, o Senhor Deus é o sol e é o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Queridos, a igreja e o seu culto é também para você que se sente fraco, para você que se sente pecador e imerecedor da graça de Deus. O culto é para você também, queridos. C. Grant diz que a igreja não é constituída por pessoas melhores que o restante do mundo, mas de pessoas que desejam tornarem-se melhores do que são. Eu adaptei um texto, para dizer o seguinte: bem-aventurado é aquele que busca no templo força para a vida e para o desenvolvimento da sua fé. Bem-aventurado é aquele que crê que a sua força está em Deus. Uma das manifestações, queridas, vívidas da fé é o prazer de estarmos na casa de Deus. Eu concluo dizendo que a igreja reunida em culto a Deus é terra santa, e isso exige de nós uma postura não de espectador, não de assistente, mas de seriedade, de comprometimento com o Senhor da adoração, uma atitude de servo, uma atitude de discípulo e adorador. Que tal refletirmos nesses aspectos do culto e ao voltarmos para nos cultos presenciais, voltarmos melhores cultuadores, melhores adoradores? Queridos, esta noite, que a minha e a sua oração seja: Senhor, faz de mim um melhor adorador. Senhor, não deixa que eu perca a noção de que o culto é um encontro contigo, é a hora em que eu estarei na tua presença e nada pode atrapalhar isto. Costumo dizer em nossa igreja, quando o culto está começando, que nós precisamos nos desconectar de tudo lá fora e nos conectar com Deus para ouvir a sua voz, para adorá-lo, para confessar nossos pecados, para pedir perdão, para nos arrependermos, para louvarmos, adorarmos, nos alegrarmos na sua presença, nos fortalecermos para sermos seus missionários no nosso dia a dia. Que Deus nos renove esse entendimento para que na volta sejamos melhores. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Fique com Deus. Amém.